falando até o aniversário da igreja, até o nascimento dela, sobre marcas de uma igreja. Estava pensando, quando estávamos cantando, nós temos, às vezes, alguns filmes nos fazem lembrar ou nos traz exemplos de coisas que dá para traçar um paralelo. Quando nós estávamos cantando e pensando sobre as marcas da igreja, eu lembrei de um filme chamado Coração de Ferro, com Brad Pitt. Ele é comandante de um blindado, e acho que é o único blindado que existe ainda, né? Ali, avançando pelos campos contra os alemães, e os seus subordinados ali. E um dado momento ele está numa vila, e ele entra numa casa, numa refeição, está se lavando, e ele tira o uniforme, que então projeta as costas dele cheio de cicatrizes. São as marcas da guerra. Isso me fez pensar que as marcas são testemunho daquilo que nós realizamos. Como igreja, quais são as marcas que nós estamos deixando para a sociedade? Nós falamos que iríamos tratar de pelo menos 9 marcas e... Está aí, André? Eu tirei? Tá. Aqui tem... Vai ou não vai? Aí. Nós falamos que das 9 marcas, uma delas é a pregação expositiva. E é o que nós vamos tratar hoje. Vamos observar que, ao longo dos anos, igrejas, seminários, faculdades, elas têm mudado o modo de pensar a igreja. Em 1993, uma pessoa chamada David Wells, ele é um autor, teólogo, ele fez uma pesquisa e elaborou nessa pesquisa algumas perguntas, e ele constatou que a maioria dos estudantes de teologia estavam insatisfeitos com a situação atual da igreja, isso há 30 anos atrás. De lá para cá, pouca coisa mudou no sentido de fazer a igreja voltar aos princípios bíblicos sobre o papel da igreja na sociedade. Pelo contrário, talvez até tenha piorado. Se você for numa livraria, e eu gosto de ir, e nós somos quarta-feira, lá no shopping, tem uma livraria cultural, cultura, e quando você vai estar procurando um negócio lá, eu fui ver, tem a parte de livros evangélicos. E eu gosto de ler os títulos que estão sendo produzidos, né, as novidades, os autores que estão aparecendo. O que nós mais encontramos nas prateleiras, livrarias, em sites evangélicos, são livros fazendo referência a modelos e métodos de crescimento de igreja. Pastores parecem que encontraram o segredo, né? Então eles realizam simpósios tentando ensinar as novas práticas para o crescimento da igreja. E isso é muito bem assistido. As pessoas concorrem nesses congressos porque eles querem saber quais são as novidades, o que eu posso fazer para a minha igreja crescer, se desenvolver. Nos anos 90 surgiu o livro Uma Igreja com Propósito, do Rick Warren, e alguns usavam aquele livro ali como manual de crescimento da igreja. E muitos entraram de cabeça, só que até muitos criticaram ele, né? Mas eu li o livro. E ele mesmo fala, olha, não é porque funciona na minha igreja, vai funcionar na sua. Mas as pessoas procuraram seguir aquele modelo. Né? Embora ele reconheça que o modelo pode ser impossível para outras igrejas, mas ele vendeu milhões de livros. E nesse modelo de igreja, né, que ele descobriu, pouco se falava da palavra de Deus, era mais, né, o método, a metodologia era mais voltado para o cliente. Então ele descobriu que, assim como uma marca que quer chegar numa cidade, ela tem que fazer uma pesquisa de mercado, a igreja também tem que fazer pesquisa de mercado para ver qual é o gosto da clientela. E aí então aplicar o seu método para atingir. E assim, deixando de lado a palavra de Deus, deixando de lado
as Escrituras. Como eu disse, a situação ela não melhorou e também não era nos anos de 93, quando foi feita a pesquisa, não era algo inédito, pelo contrário. A situação não é novidade, porque já no início da Reforma Protestante, 1530, um dos protagonistas, né, Filipe Melanchthon, uns chamam de Melanchthon, mas eu pesquisei a tradução do nome e é Melanchthon. Ele elaborou a Confissão de Augsburgo e no artigo 7º ele afirmou o seguinte: ensina-se também que sempre haverá e permanecerá uma única santa igreja cristã, que é a congregação de todos os crentes. Então, ao longo dos anos, a igreja ela perde a sua referência para novos métodos, buscando novas práticas, e a instrução aqui a observação feita por ele é de que, apesar de tudo isso, sempre haverá uma santa igreja. E essa santa igreja não é uma igreja física que está ali naquele lugar, mas ela está espalhada no mundo inteiro. São os crentes que temem ao Senhor. João Calvino, nas famosas Institutas, no livro 6, capítulo 1, seção 9, ele escreveu: onde quer que vejamos a palavra de Deus ser sinceramente pregada e ouvida, onde vemos os sacramentos, que é a ceia e o batismo, sendo administrados segundo os ensinamentos de Cristo, aí de modo nenhum se há de contestar estar presente uma igreja de Deus. Ou seja, uma igreja centrada na palavra de Deus, que observa a palavra de Deus. Outra confissão, de 1561, a confissão belga, registra: as marcas para conhecer a verdadeira igreja são estas: ela mantém pura pregação do Evangelho, pura administração dos sacramentos. Eles usavam muito o termo sacramento, né? Algumas igrejas mais históricas usam a episcopal, a presbiteriana, a metodista, usam o termo sacramento. Eu não gosto dessa palavra, porque a palavra sacramento significa meio para ter a salvação. E a igreja católica tem 7 ou 8 sacramentos. A igreja evangélica reduziu a 2, né? Que é a ceia e o batismo. Mas nem a ceia nem o batismo são meios para alcançar a salvação. Então, poderíamos dizer que aquilo que Cristo instituiu para seguirmos. Então, a confissão belga diz: as marcas para conhecer a verdadeira igreja são essas: mantém pura pregação do Evangelho, pura administração da Santa Ceia e do batismo, e o exercício da disciplina eclesiástica para castigar os pecados. Em resumo, ela se orienta segundo a pura palavra de Deus, rejeitando todo o contrário a essa palavra e reconhecendo Jesus como o único cabeça. Então, já havia uma preocupação na centralidade da palavra de Deus, em busca de observar o que Deus diz. O nosso irmão hoje de manhã mencionou que muitos crentes, eles querem fazer a sua vontade, não a vontade de Deus. Mas eu quero, né? É isso que eu quero para a minha vida. Mas Deus diz não, contrário. Não, mas eu quero isso. Então, eu quero dizer, a palavra de Deus para mim não serve para nada. Nesse interim, nisto que eu estou interessado, a palavra de Deus não é relevante. Então, essa palavra de Deus diz: não vos coloqueis em julgo desigual. Mas ele é um cara tão bonito, tão bacana, tão inteligente, tão engraçado. Pena que não é crente, mas eu quero ele. Mas a Bíblia diz que não deve ter comunhão entre os que mas eu quero. E a pessoa entra de cabeça e acaba depois se arrependendo, né? Mas as pessoas parecem que são obstinadas a fazer a sua própria vontade, embora a palavra de Deus, os irmãos do passado, sempre apontaram para a importância de termos a pregação da palavra de Deus como o norte para a igreja. Então, como eu disse, a situação não melhorou, só piorou. Tem um livro intitulado Jantando com o Diabo, e esse título é provocativo. Karl Barth escreveu: as duas marcas mais facilmente reconhecíveis da secularização na América são a exaltação dos números e dos métodos. Quantas vezes
vezes você fala para uma pessoa, eu sou crente. Você é crente? De que igreja? A igreja evangélica crente. Quantos membros tem a tua igreja? A procura de números. Nós estamos interessados em almas? Estamos. Queríamos esses bancos cheios? Lógico que queríamos, não queremos, né? Mas novamente o nosso irmão Marco falou hoje, o nosso trabalho é testemunhar e pregar. O papel de converter são as pessoas, é o próprio Espírito Santo. Então nós temos que levar o Evangelho às pessoas. Mas parece que a igreja ela está preocupada no número e no método. Olha, para você alcançar esse número, tem esse método. Uma vez eu recebi um e-mail em que a pessoa dizia: faça a igreja crescer 100% em tantos meses. Clique aqui, né, e compre o meu método. O que custasse, vamos supor, R$200. Se 20 pastores interessados em crescimento resolvessem comprar, naquele mês seriam 4 mil bem fácil. Né? Eu acho que eu vou mandar esse método. Se daí quando o cara clica no arquivo, tem que pagar primeiro, né? Aí disponibiliza o arquivo, disponibiliza o documento. Aí quando ele clicar no documento, vai estar assim: pratique a Bíblia. Mas só isso, só pratique a Bíblia. Como Paulo fala aqui para Timóteo, pregue a palavra, insta em tempo e fora do tempo, aconselhando, repreendendo, encorajando com toda a paciência e sã doutrina. É essa a prática, é este o método da palavra de Deus. Agora, por que eu fiz essas referências no passado? Para mostrar aos irmãos que não é de se surpreender que as igrejas hoje se afastam cada vez mais do cerne do Evangelho. O que faz as igrejas chegarem onde chegaram? Entre muitas coisas, podemos dizer que é a secularização. O que é a secularização? É a introdução das coisas do mundo no culto. Pastor, lá, fazer uma renda para Jesus, vamos lá. Né? Aí faz a renda para Jesus. Pastor, vamos fazer tal coisa. Deve ter uma vez na igreja que fez um ringue de boxe, né? De MMA. Pastores que chamam jovens. Desculpa. Não vou falar isso. Eu ia falar uma coisa, mas acho que só do meu pensamento. Mas você pode criar métodos ou praticar coisas que, ao invés de alcançar almas, você escandaliza essas almas. Porque a pessoa olha e fala: mas isso aqui tem no mundo. Por que eu vou querer essa coisa desse no mundo tem? Então, a secularização é essa introdução das coisas mundanas. E outra coisa é o neopaganismo, que é um fenômeno religioso que surge como um movimento que retoma aos antigos cultos à natureza. Já viram pessoas adorando o sol, a lua? Isso é lá no tempo dos vikings, dos celtas, né? Não. Pessoas hoje estão casando com árvore. Tem uma moça que casou com uma árvore um tempo atrás. Aí foi traído, o capão ficou beijando a árvore. Né? Um outro foi flagrado fazendo sexo com a árvore, lá nos Estados Unidos, na Irlanda. Filmaram, tendo relação sexual com a árvore. Olha só o absurdo. E esse neopaganismo também chama na igreja, porque não, nós adoramos a Deus, mas olha, você também pode adorar as coisas que Deus criou. Não, nós não adoramos as coisas que Deus criou. Nós exaltamos a Deus pelas coisas delas que Ele criou. E também tem o pragmatismo. O que é o pragmatismo? É aquela ideia que prega que a validade de uma doutrina é determinada pelo seu êxito prático. Ou seja, não importa como crescer, importa que você está crescendo. Os meninos de Deus ficaram famosos porque eles praticavam o quê? O Evangelho, na mão do Evangelho, né? Então a jovem, geralmente as meninas bonitas, elas atraíam os rapazes para Cristo por meio do namoro. E houve um escândalo muito grande ali, inclusive com pedofilia e orgia sexual, porque não importa, estava crescendo. Aquela história, né? Os fins justificam os meios. E ainda tem um quarto elemento, que é a ignorância. Ela pode ser intencional ou não. Às vezes não é intencional, a pessoa é ignorante mesmo sobre aquela realidade. Outras vezes é intencional. Não, eu sei que isso é errado, mas eu vou fazer. E esse é um problema sério que encontramos nas igrejas de hoje. As pessoas praticam isso e acham que porque a igreja está crescendo, então ela está no caminho certo.
Quem tem jardim em casa sabe que junto com uma flor crescem as ervas daninhas, o mato. Aí você, se você não limpa, não, o mato está crescendo. E se está crescendo é porque é bom para o jardim. Se está crescendo, vai embelezar o jardim. Você sabe que não vai embelezar o jardim. Por isso que você arranca todos os matos, aquilo que nasce em volta do jardim. Porque nem tudo que cresce é bom. E muitas vezes as pessoas estão indo por esse caminho. Então, por esse motivo, temos pelo menos 3 tipos de igreja em nossos dias. E as 3 têm os seus problemas. A igreja liberal, a igreja sensível ou antenada aos interesses da pessoa, e a igreja tradicional. Mas uma igreja tradicional, sim. Por quê? Porque em todas elas, mesmo a tradicional, o que existe em comum é a suposição de que a reação do povo e a evidência e a relevância dos seus principais indicadores é o sucesso, ou será o sucesso. Então, não, nossa igreja é tradicional, você pode vir, aqui você vai crescer, mas você está usando o tradicionalismo para atrair pessoas, você vai encontrar, porque tem pessoas que são tradicionais. Não é o método, não é ser tradicional, não é ser liberal, não é ser sensível ao interesse das pessoas. Então, dependendo do tipo de igreja, o sucesso ele vai significar muitas pessoas, por exemplo, alimentadas. Vamos dar comida para o povo, e o povo vai para a igreja. Jesus alimentou 5.000 pessoas. Eu sempre falo isso, a primeira assembleia dos crentes em Atos tinha 120. Não tinha nem 10%. Muitas vezes a igreja ela está envolvida em alimentar ao necessitado. Não tem problema algum a igreja ter uma ação social para atingir aos necessitados, mas não é o papel da igreja isso. Isso é o papel do Estado. Assistir ao necessitado é o papel do Estado. Por isso que a gente paga imposto, né? Mas há muitas igrejas sensíveis ao faminto. E às vezes até um membro da igreja, né, que está passando por necessidade, ela atinge. Mas usar isso como método de crescimento é equivocado. Muitas igrejas se envolvem na socialização, né? Vamos aí fazer umas coisas mais sociais, aí tá, atrair as pessoas. E as pessoas vão ser salvas, né? Mas essas 3 igrejas, tanto a igreja a liberal, como a sensível à necessidade, e a igreja tradicional, elas compartilham da suposição de que o fruto de uma igreja bem-sucedida é a aplicação do seu método. Então, não vamos praticar esse método que vai funcionar. E aí, então, mesmo que funcione, mesmo que você atraia as pessoas, mas você está levando o evangelho para essas pessoas. O ministro da igreja liberal, por exemplo, ele pode investir numa música mais contemporânea, ele vai investir num culto mais. Não, você pode vir de bermuda, camiseta. Olha, na verdade, eu tenho uma crítica muito grande quando eu vou numa igreja e está lá o pessoal de bermuda. Não, mas aqui não faz calor. Mas você não vai na frente do juiz de bermuda, camiseta regada, né? Não, nós somos liberais. Não, aqui também o namoro pode ser com pessoas do mesmo sexo, liberalismo. Tem um monte de igreja aí, tem uma que fez um sucesso enorme 6 anos atrás, antes da pandemia. As pessoas estavam seguindo elas. Nós somos uma igreja inclusiva. Todo mundo sabe que a igreja inclusiva ela aceita os membros homossexuais, né? E não passou muito tempo, houve um escândalo de um dos líderes envolvidos em homossexualidade. A igreja insensível aos interesses do povo, ela vai ter uma programação musical mais adequada. Nesse livro do Warner, Uma Igreja de Propósito, na época, quando conversaram muito sobre o assunto, alguém chegou e falou: olha, se você está no Nordeste e o nordestino gosta do forrozinho, faz um forró gospel. E eles vão gostar do forró gospel. Então, se você está no Rio de Janeiro, é um sambinha gospel. São Paulo, interior, Mato Grosso, samba sertanejo gospel, né? E
aí o pessoal vai ser atraído, eles vão gostar disso. Então, e a igreja tradicional, ela trabalha de um certo modo, a fim de ser relevante e bem-sucedida. Não, nós aqui, as mulheres sempre de um lado, os homens sempre do outro. Lá, na hora de cantar, o ministro da música faz assim, todo mundo levanta. Na hora de acabar a música, ele faz assim, todo mundo senta. Se não for uma mosca, não está. É tão silencioso que até você ouve uma mosca no canto. Nós somos tradicionais, mas não significa que a palavra de Deus está sendo pregada de maneira bíblica. Então você pode estar perguntando, mas a igreja tradicional não é a melhor igreja? Ela é e não é. Por quê? Porque muitas vezes ela pode estar vivendo um tradicionalismo só para satisfazer aquelas pessoas que gostam das tradições. Por exemplo, a igreja católica é tradicional. As pessoas vão à missa às 6 da manhã. São mais tradicionais que nós. Elas querem manter a tradição, mas é uma igreja sadia? Não é uma igreja sadia. Então toma cuidado, né? A igreja tem que ser tradicional, a igreja tem que ser bíblica na palavra de Deus. Então você pergunta, qual é o modelo de igreja que devemos perseguir? Note que eu disse perseguir e não seguir. O modelo a perseguir é o modelo bíblico. E o modelo bíblico o modelo a perseguir é o modelo bíblico. E o modelo, a diferença entre o modelo a perseguir e o modelo a seguir é que o modelo perseguir é bíblico e o modelo a seguir é de alguém que descobriu o ovo de Colombo, ou seja, descobriu algo que vai trazer muitos proveitos. A expressão ovo de Colombo é aquela ideia de que eu encontrei o segredo. Então, você é a bala de prata, é assim, pratique isso que vai dar certo. Então, se precisamos de um modelo para a igreja, devemos olhar para o que é simples, histórico e bíblico. Precisamos de igreja em que o principal indicador não seja os resultados evidentes, mas a fidelidade bíblica perseverante da palavra de Deus. Aquilo que distingue do mundo, aquilo que une a Cristo. A igreja precisa voltar aos princípios de Atos 2, 42, 47 e 4, 32, 33. Nós conhecemos bem esses versículos, eu gosto muito do livro de Atos, especialmente no início. E ali em Atos 2, 43, 2, 42 e 47. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos extraordinários e sinais maravilhosos, e muitos feitos extraordinários. Sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a se reunir no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, cada dia o Senhor juntava a comunidade de pessoas que iam sendo salvas. E o 4, 32 e 33, nós vemos: e da multidão dos que creram, um só era o sentimento e a maneira de pensar. Ninguém considerava exclusivamente seus bens que possuía, mas todos compartilhavam de tudo entre si. Com grande poder, os apóstolos continuavam a pregar e testemunhando da ressurreição do Senhor Jesus, e maravilhosa graça estava sobre todos eles. Ele não está ensinando aqui que nós vamos vender tudo, entregar lá para os nossos pés da liderança da igreja, e a liderança da igreja vai repartir os seus conforme a necessidade de cada um. Mas ele está ensinando a comunhão. Note que o que havia entre eles era o desejo da comunhão
presente, havia liberalidade, e ainda, como nós vemos no capítulo 4, a perseverança na pregação da palavra de Deus. As 9 marcas que o livro que eu falei a semana passada, a primeira é, então, a própria pregação da palavra de Deus. E é evidente que ela é algo central, ou deveria ser algo central dentro da igreja. A palavra de Deus, ela nos expõe o objeto da nossa fé. Por que nós cremos? Porque nós lemos a palavra de Deus, entendemos que ela é verdadeira. Não é porque alguém disse para mim. Ela nos apresenta as promessas de Deus, ela nos apresenta Jesus Cristo, ela nos apresenta aquilo em quem devemos crer. Então é a palavra de Deus. Então, as três coisas que nós vamos falar não vai? Olha, dá um momento aí. Só para isso, esse slide. A pregação expositiva, que é a centralidade da palavra de Deus, né? Por que a igreja deve ter a marca da pregação da palavra de Deus? Porque ela é centrada na palavra de Deus. E a palavra de Deus nos dá a vida e nos santifica. E ela é o próprio instrumento da pregação. Então, a pregação da palavra de Deus, ela é central. Sendo a primeira marca, nós temos como papel central a palavra de Deus. Como eu coloquei no slide aí, né? Não é um livro, não é uma ideia, não é um método, é a palavra de Deus. Nós abrimos a Bíblia, estudamos a palavra de Deus. Ela nos santifica, ela nos dá vida e nos santifica. E ela faz isso pela própria pregação da palavra. Então, a pregação expositiva, que o autor coloca aqui, é aquela que tem como alvo primordial salientar as verdades da Bíblia, salientando uma passagem específica da Bíblia. Ele pega uma passagem e vai descrevendo, ou vai discorrendo a respeito daquela passagem, né? Um outro modelo de expor a palavra de Deus que conhecemos é o sermão tópico, que é aquele sermão em que a pessoa pega um assunto e o considera, em vez de usar um texto específico, ele vai para vários textos da palavra de Deus, vários versículos, né, das Escrituras, buscando essas passagens, e ele discorre sobre a mensagem. Não há nada de errado nisso. Você vai pregar sobre o pecado, você pode usar vários versículos e vários livros da Bíblia que falam sobre o pecado. Você pode pregar sobre o amor ao próximo, você pode usar vários textos que falam sobre amor ao próximo. O que pode ser errado nesse método é levar o pregador a divagar em suas considerações, ou seja, eu quero falar para aquela igreja sobre um assunto que eles têm que ouvir isso de mim. Aí eu vou manipulando as passagens, os versículos e eu uso. Você pode, através disso, ao invés de trazer crescimento na igreja, você trazer divisão na igreja. Então, ao usar o método do sermão tópico, o pregador ele tem que estar também centrado na palavra de Deus e pegar versículos que realmente falam sobre aquele assunto e não divagar de acordo com as suas próprias considerações, às vezes até se perdendo ao longo do sermão, porque se o pregador não estabelecer um norte, né, a congregação vai se perder. Então eu quero falar sobre o pecado, e eu vou usar versículos que falam do pecado, e eu vou pegar talvez desde o primeiro capítulo lá da Bíblia, primeiro da Bíblia, Gênesis, quando o homem caiu, e vou chegar até Jesus e a cruz, mas eu vou seguir uma linha de pensamento. Aí a pessoa vai lá, pecado de Davi, aí ele começa a devagar sobre a vida de Davi e perde totalmente o sentido daquela mensagem. A pregação expositiva, ela nos leva a ficar dentro
versículo ou daqueles versículos que está sendo utilizado na mensagem. Ou seja, você é escravo da palavra. Se eu não toco, como eu disse, se o pregador quiser, ele pode discorrer de um texto só para dar a ele aquilo que ele deseja. Já o expositivo, como o nosso irmão está fazendo de manhã, está seguindo os versículos da Bíblia. Depois pode usar uma referência de um outro capítulo, de um outro livro da Bíblia, mas volta sempre para aquele versículo. A pregação expositiva, então, ela nos leva ao ser a palavra de Deus e não dá para deturpar aquilo que ela está dizendo. Além do mais, o pregador não vai escolher o que lhe convém. Por exemplo, ele começa a pregar expositivamente sobre Romanos. Vamos dar Romanos versículo por versículo. E aí quando ele chega lá no capítulo 1, versículo 26 e 27, que fala sobre mulheres, né? Homens se abrasando, mulheres trocando as relações com os homens com elas mesmas, os homens fazendo a mesma coisa, né? Claramente falando de imoralidade sexual, de homossexualismo. Mas eu não posso falar isso hoje. Hoje em dia isso aqui compromete. Eu posso até ser preso por causa disso. Então, ele não tem como fugir do que está escrito. Só não sei que ele tem piruletas teológicas, como alguns falam, né? E alguns fazem, não, mas isso aqui é naquele tempo, naquela verdade. Eu já vi essa explicação. É quando um homem tem um caso contra o homem, não é pecado, mas ele está falando de homens com homens, ou seja, ele não mantém um relacionamento único, ele mantém um relacionamento com outros. Isso é piruleta teológica. A Bíblia não está falando isso. Então, se ele for honesto e sincero, ele vai respeitar aquilo que a palavra de Deus diz. O que diz a palavra de Deus a respeito de homens e mulheres deitando com pessoas do mesmo sexo? Quais são os resultados disso? O que Deus pensa disso? E aí, então, ele enfrenta aquela passagem sem mudar o sentido dela. Então, na pregação expositiva, Deus fala as coisas de maneira clara. E o crente, ele precisa obedecer aquilo que Deus fala. Eu leio e obedeço aquilo que Deus falou. A palavra de Deus vai nos mostrar o que devemos fazer. Agora, nós devemos tomar cuidado para que nós não venhamos a querer ser literalistas nos dias de hoje em algo que não é para o dia de hoje. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 21, versículos 18 a 21, fala de qual o tratamento que Deus pede que os anciãos deem aos filhos rebeldes. Deuteronômio 21, versículos 18 a 21. Então, se nós vamos ter que obedecer o que a Bíblia diz, aqui está dizendo o seguinte: portanto, vou suscitar 21, não 19. 21, versículo 18. Se alguém tiver um filho rebelde, contumaz e indócil, que não aprende a obedecer ao pai e à mãe, e não dá ouvidos aos bons conselhos, mesmo quando o corrigem e disciplinam, o pai e a mãe conduzirão até os anciãos, os líderes de sua comunidade, à porta da cidade, e denunciarão as autoridades da cidade. Este nosso filho é por demais teimoso e rebelde, não nos obedece, é devasso e vive embriagado. Então, diante desse depoimento, todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Assim, portanto, eliminará o mal do meio do teu povo. Todo Israel ficará sabendo o que ocorreu e ficará temeroso. Então, não é que você vai praticar o que está escrito aqui. O bom expositor e o bom estudante da Bíblia, ele não vai dizer: olha, o seu filho é rebelde, traz aqui que nós vamos apedrejar ele. O pregador expositivo sabe que esse contexto é específico ao povo de Israel no tempo da velha aliança, mas há uma aplicação para os dias de hoje. É lógico que existe. É fácil perceber que Deus traz aqui o princípio da disciplina, da correção que os pais devem exercer sobre o filho. No caso desse texto, era evitar que o filho, aí que é no caso do filho adulto, tá? Não é criança não, possa trazer desonra aos pais. Então ele é adulto e está naquela época, ele está trazendo desonra aos pais, ele é apedrejado. Hoje, os pais cumpriram os
filhos. Infelizmente, alguns são obrigados até a colocar para fora de casa. A mãe é rebeldia desse filho. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o filho deve honrar pai e mãe. Aliás, Deuteronômio 5,16 e Êxodo 20 e 12 diz que esse é o único mandamento de promessa. Todos os mandamentos de Deus, filho honra teu pai e tua mãe, e esse é o mandamento com promessa, para que te prolongue os dias de sua vida. Então, é por isso que nós temos que pegar o texto e entender, não é porque está escrito assim, tem que ser assim, isso aqui na época de Israel, quando Deus tratava Israel dessa forma, os seus mandamentos, a maneira de agir. Hoje não fazemos mais isso. Quando perguntaram para Martinho Lutero sobre as realizações dele como reformador, como escritor, como professor da Bíblia, ele disse o seguinte: simplesmente ensinei, preguei e escrevi a palavra de Deus. Não fiz nada. Quem fez tudo foi a palavra da vida. Então, tem um outro missionário que, não sei se foi David Livingstone, um outro desses, Hudson Taylor, que ele estava viajando no navio para a missão, e os jovens da faculdade de Cambridge, eles viram que era ele, qual é o segredo do seu sucesso? Ele disse: preguei a palavra de Deus. E Lutero fala a mesma coisa aqui. Então, a palavra de Deus, ela é central na vida da igreja. Outra coisa, a palavra de Deus tem o papel de nos dar vida e nos santificar. E isso fica evidente em João 17, quando o Senhor Jesus, na sua oração sacerdotal, ele fala, orando a Deus: santifica-os, na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, precisamos da palavra de Deus para sermos salvos, mas também para que ela nos desafie e nos molde diariamente. É ela que vai nos guiar, é ela que nos santifica. A palavra de Deus nos dá vida, ela nos dá direção, à medida que nos molda e nos transforma a imagem de Deus. Deus vai nos falando por meio da palavra. A Elizabeth até compartilhou no grupo da igreja, e no vídeo que eu coloquei hoje, eu mencionei essa pesquisa que foi feita pela CPE, lá em Israel, os benefícios da leitura da palavra de Deus. Então ele diz que se você ler uma vez por semana, não tem benefício nenhum. 2 vezes também não dá. 3 vezes você começa a melhorar. Se você começa a ler a Bíblia 4 vezes por semana, aí ele traz uma série de evita a embriaguez, evita a infidelidade, evita a depressão, um monte de coisa. Desejo de evangelizar, desejo de discipular. É o benefício. Por quê? Porque é a palavra da vida. Então ela tem esse efeito. À medida que nós vamos lendo a palavra de Deus, ela vai nos purificando e nos fazendo cada vez mais semelhante a Cristo. Ela nos revigora, ela vai nos moldando. E isso então nos leva ao terceiro ponto, que é o instrumento da palavra de Deus. Então, podemos encerrar essa mensagem dizendo que o compromisso da igreja com a centralidade da palavra de Deus vem do púlpito, do pregador, daqueles que levam a mensagem da palavra de Deus, daqueles que Deus chamou para o ministério. E esse é um fator que devemos procurar na igreja. O pastor que prega a palavra, eu sei que muitos gostam, ele também gosta de risada muitas vezes com alguns pastores, mas muitas que contam histórias engraçadas, mas muitas vezes isso desvia o foco. Eu também conto histórias engraçadas, mas nós temos que tomar cuidado para dosar, para não errar na dose, porque você pode desviar a atenção. As pessoas vão lá só para dar risada. Vamos lá, aquele pastor é engraçado. E na verdade ele foge do teor daquilo que é a palavra de Deus. Eu já contei essa história, George Whitefield, e foi contemporâneo de um ateu, Adam Smith. E uma vez Adam Smith estava saindo apressado do seu escritório, e um amigo perguntou: onde está indo? Eu estou indo ouvir
Jorge Wilson. Mas você vai lá ver ele pregar, você é ateu, você não acredita no que ele prega. Mas ele acredita, e ele prega tão bem no que ele acredita. Palavra de Deus. Agora, muitas vezes o que nós temos visto é um desvirtuar da palavra de Deus, da pregação da palavra de Deus. O papel do pregador é a palavra de Deus. É o que devemos procurar na igreja. Uma igreja que tem a centralidade da palavra de Deus, ela é uma igreja, talvez não vai crescer numericamente, mas ela está revelando, ou ela está mostrando para o mundo, de fato, quem ela é. Nós que pregamos, não somos chamados para pregar aquilo que é popular, ou aquilo de acordo com que as pesquisas de opinião mostram que deve ser pregado. Aquilo que o público quer ouvir. Nós não somos chamados para trazer comentários sociais. Somos chamados para pregar a palavra de Deus, para que a igreja de Deus possa crescer. Aí alguém fala, mas aquela igreja lá é chata, todo domingo é a mesma pregação, ou todo domingo o culto é a mesma coisa. A pregação é baseada na Bíblia, não tem nada de diferente. Quando Paulo foi para Timóteo, aqui em 2 Timóteo, prega a palavra. Esse é o grande imperativo que vai nortear todo aquele que está assumindo a pregação da palavra de Deus. Isso foi o que os apóstolos determinaram a fazer quando, por exemplo, lá em Atos 6, os primeiros diáconos foram levantados, estava tendo aquele problema com as viúvas, né? E aí, não, quem que vai servir a mesa das viúvas? Ó, vamos separar 6 homens fiéis, santos, respeitados, para servir a mesa. O que o versículo fala? E nós nos manteremos no ensino da palavra de Deus. Nós continuaremos a pregar a palavra de Deus. Por que essa prioridade? Filipenses 2,16 nos dá a resposta. Se eu não... Aqui está a referência também se tem aqui, mas Filipenses 2,16. Por que a palavra de Deus é prioridade? Retente firmemente a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me gloriar no fato de que não fui inútil, que corri e trabalhei. Ou seja, a palavra que Paulo pregava é a palavra que dá vida para as pessoas que necessitam dela para as suas vidas. Essa importância na exposição da palavra de Deus é para que fique evidente no que nós cremos na Bíblia. Cremos como a palavra de Deus que nos fala ao coração, não naquilo que as pessoas dizem. Agora, o que significa, já chegando à conclusão, o que significa tudo isso em nossas vidas? Significa ouvir com atenção. Cerca de 35% dos cristãos ainda estão procurando significado para a vida. Pessoas que confessaram Cristo como Salvador ainda não encontraram sentido para a vida. E isso é porque elas não têm a Bíblia como fonte de orientação para a própria vida. E isso, e muitas vezes, é culpa dos pregadores que pregam mensagens que saem do púlpito, mas não chegam ao coração. Então, uma igreja saudável é uma igreja que prega a mensagem da Bíblia. Nós devemos nos preocupar com aquilo que é externo, né? Aquilo que é periférico, como, por exemplo, as acomodações do templo. Nós mesmos estamos fazendo nossa reforma aqui, já melhoramos desde o início da igreja, já muita coisa melhorou. Uma reivindicação dos bancos com uma almofadinha, né? Melhorou. Mas isso é periférico. Se não tem condições, continuemos fiéis na pregação da palavra de Deus. Nós não podemos esquecer que as coisas periféricas são apenas para o bem-estar dos ouvintes. Se a igreja se preocupar com o que é periférico, ignorando a palavra de Deus, você vai estar satisfazendo o bem-estar do ouvinte, mas não vai estar satisfazendo a necessidade
desse ouvinte. Ele pode entrar aqui e sentir bem com a acomodação, mas ele tem que sair daqui incomodado com a pregação. É a diferença. Ele entra aqui, se sente bem porque é bem acomodado no lugar, mas ao ouvir a pregação da palavra, ele sai incomodado, porque a palavra vai tocar no seu coração. Que Deus possa nos abençoar e possamos sempre ser fiéis. Não é só quem prega aqui no culto, os irmãos da casa da escola dominical, os professores, os jovens, os adolescentes, os adultos, as irmãs quando se reúnem, possamos sempre manter fiéis à palavra de Deus. Semana que vem, Deus permitindo, vamos falar sobre a segunda marca, que é a teologia bíblica, que tem muito a ver com justamente a palavra de Deus, a pregação dela. Porque sem essa pregação, né, se a pregação não for, se a teologia não for bíblica, a pregação também não será bíblica, né? Que Deus abençoe. Vamos orar aqui. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por o Senhor nos abençoar com o tempo, meditando em Tua palavra e nos exortando a sempre mantermos firmes na pregação dela. Como igreja, ó Pai, possamos nos submeter à Tua vontade por meio da Tua palavra, e não nas nossas próprias convicções. Pedimos Tuas bênçãos, ó Pai, em nome de Jesus.